Gravando. Então, essa é a quinta lição de psicanálise, né, das 5 lições. Relembrando, então, que Freud ele foi convidado a dar as suas 5 palestras nos Estados Unidos, né, na Clark University. Foi convidado pelo Stanley Hall, né, inclusive que ele é um psicólogo, pedagogo, tem um trabalho extenso sobre a questão da adolescência. E nessa última lição, o Freud ele inicia, né, a lição trabalhando um pouco sobre as questões e os obstáculos, né, que ocorrem, né, quando o sujeito ele naufraga no campo da neurose, vamos dizer assim, né? Ou seja, segundo Freud, a neurose ou o adoecimento psíquico, vamos chamar dessa forma, né, ela ocorre quando o sujeito ele não encontra uma satisfação no campo da realidade, né? Ou seja, existe um determinado ali desencontro entre aquilo que ele fantasia, aquilo que ele esperava, ou aquilo que seria uma satisfação inconsciente, com relação à realidade que circunscreve esse sujeito, né? Então, vamos dizer assim, os dois princípios, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade, ele, é, ele não consegue estabelecer um vínculo que cause uma certa satisfação, uma satisfação, segundo Freud, que passa pelo campo da sexualidade, né? Levando em consideração que a questão da sexualidade ela é vista de uma maneira mais ampla, e o sujeito, né, ele acaba indo para o caminho da neurose, para o caminho do adoecimento psíquico, porque há um certo desencontro, né? E nesse sentido, né, vamos pensar assim, um casal que passa por algum momento ali de que a paixão desaparece, o amor desaparece, a mulher, talvez num determinado momento, encontra as suas satisfações mais voltadas para o campo da maternidade, e, e o homem, né, não tem aquela satisfação completa no campo da maternidade, e aí ele começa a entrar numa situação depressiva, né, no caso de depressão. E se a gente for levar em consideração também questões um pouco mais amplas com relação a isso, sobretudo no contexto escolar, né, a gente poderia também encontrar, né, uma criança ali que é muito amada no seio familiar e que, quando ela vai para a escola, ela não consegue ter um tipo de amor que corresponda àquilo que aconteceu na realidade familiar, e aí ela entra numa situação de depressão, numa situação de resistência, de querer ir para a escola, porque a escola é um lugar ali onde ela vai se confrontar com outros atores que não são os atores sociais, né, que não são os atores familiares da família, e que talvez ela, né, não consiga ressignificar essa frustração que ela viva, né? Então, o que é interessante também nesse ponto é que é muito comum, né, a gente encontrar o desencadeamento de sintomas, principalmente nas crianças e nos adolescentes, quando esses sujeitos eles se deparam, né, com outros atores além da família, né, no caso a escola, e aí elas vivem uma situação de frustração, né? Isso é muito comum, então, a gente vê desencadeamentos de sintomas, né, quando a criança ela passa a frequentar a escola, tá?
Isso é um dado significativo, né? Vocês que vão trabalhar no ambiente escolar, vocês vão perceber crianças que desencadeiam processos sintomatológicos quando elas começam a frequentar a escola, ou quando, por exemplo, mudam de escola, ou quando entram na adolescência, né? Ou seja, uma outra configuração de uma realidade ali que ela não está acostumada e que ela não vai conseguir se satisfazer plenamente dentro dessa realidade, tá? Então, o Freud ele vai propor a ideia de que a doença é uma satisfação substitutiva, né, para aquilo que foi negado, né? Ou seja, a partir do momento que você não encontra, né, na realidade uma forma de se satisfazer, você vai acabar encontrando no sintoma, né, no adoecimento psíquico, né? O sintoma ele é uma forma, vamos dizer assim, de uma formação de compromisso que, né, o inconsciente produziu exatamente porque aquele sujeito ele não conseguia satisfazer determinados desejos pulsionais no campo da realidade, né? E aí, vamos dizer assim, eu tenho alguns colegas que acham que a questão social ela é pouco evidente, vamos dizer assim, dentro do trabalho da psicanálise, né? A gente está vendo que Freud, nesse momento aqui, ele chama atenção para essa questão da realidade, mostra, por exemplo, quanto mais dura uma realidade, né? Uma realidade de pessoas que vivem uma situação de vulnerabilidade social, uma realidade voltada por esse discurso neoliberal, onde o sujeito tem que atingir metas, muito competitiva, muito individualista, mais sintomas o sujeito pode desenvolver exatamente porque essa realidade está sendo muito cruel e o sujeito, de certa forma, ele não consegue satisfazer diante dessa realidade neoliberal, voltada para o capital, voltada para o lucro, pela falta de criatividade, vamos dizer assim, né? Então, a realidade ela é vamos dizer assim, um componente significativo para o desencadeamento de determinados sintomas, tá? É mais esse tipo de realidade que nós estamos vivendo agora, por exemplo, na pandemia, né? Esse período da pandemia, onde a vida social ficou muito restrita, muito limitada, né? Nós vemos sintomas depressivos, sintomas de agitação motor, né? Sintomas de transtornos de ansiedade em crianças, adolescentes e adultos, né? Exatamente porque a realidade ela foi tomou uma outra configuração, né? Então, a fuga da realidade, né, insatisfatória para aquilo que, por sua nocividade biológica, denominamos de doença, efetua-se pela via da regressão. Então, quando o sujeito ele se depara com uma realidade onde não tem uma satisfação, Freud vai falar que o sujeito ele tem uma tendência a regredir, né? Muito comum isso para quem for trabalhar com crianças, adolescentes. Por exemplo, a criança, quando ela vai para a escola, ela começa a fazer xixi na calça, né? Ela começa a defecar, fazer cocô na calça também, né? Algumas começam a chorar, algumas começam a procurar a mamãe. Então, com relação a esse confronto com a realidade para as crianças, o sintoma de regressão ele fica muito evidente, né? E também, vamos dizer assim, para as pessoas que, de uma forma geral, os próprios adultos, quando também eles se deparam com, dentro desse contexto da realidade, né? O sujeito, por exemplo, ele tem uma situação onde ele perde o emprego, vamos dizer assim, a primeira impulso que o sujeito acaba tendo é o impulso da bebida, né? Então essa regressão, uma satisfação oral, né? Ou quando ele fica muito ansioso, quando está tendo uma exigência muito grande do trabalho, o primeiro impulso que a pessoa tem é um impulso de comer muitos doces, ou seja, uma inabilidade ali dela compreender aquele processo de angústia,
aquele processo que ela tem uma certa dificuldade e que ela acaba respondendo a um quadro sintomatológico, né? Tá certo, gente? Está dando para compreender um pouco essa construção freudiana aí? Então, seguindo esse caminho, né? Então, as regressões elas coincidem na produção de um estado infantil da vida sexual, né? Então, quando nós trabalhamos na última lição que existem fixações pulsionais oral, anal e fálica, né? Muito comum a gente ver então crianças querendo comer, vômitos, né? Crianças que acabam produzindo vômitos quando vivem uma situação, por exemplo, de bullying. Cheguei, inclusive, a presenciar isso recentemente numa escola, né? Então, situações ali que produzem momentos de angústia e que o sujeito acaba regredindo, criando um quadro sintomatológico extremamente nefasto para a sua condição, né? A fantasia também é um outro mecanismo, né? Então, no lugar dele criar, né, quando o Freud próprio fala, né, no lugar dele transformar a realidade em algo que sai do campo da fantasia e vai para o campo da realidade, a fantasia também é um mecanismo de resposta a essa inadequação às necessidades pulsionais à realidade, né? Então, vamos dizer assim, fantasiade, que é uma pessoa muito inteligente, fantasiade, que é uma pessoa muito uma princesinha do papai, fantasiade, que é uma pessoa que, que, vamos dizer assim, que é rica, né? Então, assim, a gente vê milhões de fantasias, várias expressões do campo da fantasia, mas por quê? Porque o sujeito, quando ele se depara com uma realidade, né, vai ver uma pessoa que é mais rica que ela, uma pessoa que vai falar que ela não é uma princesa, uma pessoa vai tirar uma nota na prova que não é adequada àquilo que ela achava que ela mereceria, ou seja, se deparar com a realidade, que é aquilo que o Freud vai chamar que seria a experiência de castração, né? Alguns sujeitos preferem fantasiar, né? Então, a fantasia é um outro mecanismo, né? Além do sintoma, também é um outro mecanismo de denegar, né, a própria realidade, né? É muito interessante a gente pensar isso, né? Se a gente for levar em consideração hoje as redes, né, a internet e esses dispositivos aí virtuais, porque a gente é muito comum nós encontrarmos pessoas que fingem que são outras pessoas, né? Pseudo-pessoas, vamos dizer assim, que usam uma máscara, que não são necessariamente aquilo que elas são na realidade, né? Então, o campo da internet, o campo virtual, é um campo riquíssimo para a gente explorar essas dimensões fantasmáticas do campo da fantasia, né? E que, em alguns momentos, inclusive, elas fazem laço, né? Fazem laço com o outro. O sujeito não fica ali apenas restrito ao grupo da escola, né? Muitos jovens, muitos adolescentes acabam criando pseudônimos, criando histórias, criando personagens, e esses são todos do campo da fantasia, né? Chegando ao ponto aí, inclusive, quando a fantasia ela fica muito forte, a gente pensar em casos um pouco mais graves, né? Inclusive casos de psicose, onde o sujeito ele se confunde com a sua fantasia, acaba assumindo essa fantasia, né? Então, isso também é um dado importante, né? Então, o sujeito que consegue transformar a sua fantasia em algo concreto, né, numa realidade, né? E aí o Freud ele vai abrir aí uma possibilidade para a gente pensar um pouco essa saída do campo da neurose, né? É aquele sujeito que vai ter uma habilidade ali, né? Ele usa uma frase para falar isso, né? Transformar qual que é a frase? Alguém está com essa frase aí fácil aí, que ele vai falar dos castelos?
Não? Então, ele vai falar aqui. Professor, Oi. a parte que fala o homem enérgico e vencedor é aquele que, pelo próprio esforço, consegue transformar em liberdade seus castelos no ar? Não, é? Exatamente, é essa. Obrigado. Né? Não. Porque a minha tradução não tem essa, que o indivíduo enérgico e bem-sucedido é aquele que, mediante o trabalho, consegue transformar a realidade em realidade suas fantasias que encerram desejos. Né? Então, aquele que vai lá e transforma então suas fantasias, né, em castelos. Então, ele vai falar que isso aí é uma capacidade, vamos dizer assim, de se sair da neurose. Né? Não é aquele sujeito que fica só fantasiando, que fica só trazendo para ele mesmo, que, né, ou que no máximo ali o papai e a mamãe que acham que ele é alguma coisa, mas é aquele que tem uma capacidade de transformação. Né? Isso é muito significativo para a gente pensar aí, né? Jovens, adolescentes, adultos que ficam procrastinando, né? Mas que não efetivam nada, né? Não vão lá e fazem um Enem, né? Não fazem depois não fazem uma prova para o mestrado, não fazem concurso e continuam se achando, vamos dizer assim, o bonitão, né? Mas não é nada, porque fica só no campo da fantasia, tá? Outro caminho possível também, né? Que também é muito interessante. Eu agradeço a Bárbara aqui por ter postado a frase, né, do Freud aqui na tela. Então, um outro momento também interessante é quando o Freud começa a falar da sublimação, tá? A sublimação é um mecanismo, vamos dizer assim, um dos mecanismos psíquicos, né? Onde o sujeito ele não vai recalcar, né? Que seria essa energia que seria transformada em sintoma, né? Nem vai fantasiar, mas vai pegar essa energia e vai transformar ela, vai conseguir transformar ela em algo que vai fazer uma passagem, vamos dizer assim, para a realidade, sem deixar muitos resquícios, muitos restos que são pouco significados no campo do inconsciente, né? Então, essa é uma energia sublimatória que o Freud vai trazer, né? Essa concepção assim que seria essa concepção de uma energia sublimatória, né? Uma energia que transforma então algo em algo que vai, no certo sentido, trazer, né? Essa energia para algo que, na maior parte das vezes, o Freud vai atribuir essa habilidade aos artistas, né? Então, segundo Freud, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Shakespeare, as experiências místicas também. Ele vai falar de São Francisco de Assis, tem uma passagem dele no Mal-Estar da Civilização que ele fala muito de São Francisco de Assis e vai utilizar como exemplo a figura de São Francisco como aquele personagem da história que tenha conseguido sublimar de maneira mais evidente, né, as suas pulsões, né, e vai tratar isso também, né, um cientista, um pesquisador, que consegue transformar essa energia numa energia mais nobre e necessariamente dessexualizada, tá certo? Aí ele vai trabalhar também longamente o processo da transferência, né? A transferência para o psicanalista ocupa um lugar de fermento catalítico, né? Usar a palavra da catarse, né, para trabalhar isso, que atrai para si os afetos liberados no processo. Então, vai falar que o psicanalista, o médico, ele recebe, vamos dizer assim, os afetos do seu paciente, né? Uma admiração, uma certa afetividade que passa pela questão, um afeto sexualizado, pela questão do amor,
um afeto, uma projeção ali, que pode ser também, né, um pouco de achar que esse psicanalista, que esse médico está controlando, ou seja, processos projetivos ali que, na maior parte das vezes, tem uma relação com a figura do pai e da mãe e que são depositados da figura do analista. Tá? Então, o Lacan, um outro psicanalista, ele vai usar uma frase que é: o inconsciente, ele, né, é a transferência em ato. Né? Então, assim, é a relação do psicanalista, né, do paciente com o psicanalista, que vai retratar um pouco esses afetos transferenciais que ocorrem. E ele vai falar que, no certo sentido, isso não ocorre necessariamente com apenas o psicanalista, acontece em todos os lugares, né? Com o chefe, com o patrão, com o padre e também com o professor. Né? Então, quem trabalha com criança e adolescente aí vocês já, né, sabem muito bem o que acontece dentro desse cenário. Né? É muito comum uma criança ou jovem chamar o professor ou a professora de pai e mãe. Né? Ou seja, esse mecanismo projetivo ali de achar que a professora ela é um desdobramento, né? Aí, para usar um termo da formação do inconsciente, que é o deslocamento da figura da mãe e do pai, é muito comum. Né? Então, vai falar um pouco dessas relações, né? Como que elas estabelecem, né? E vai também trabalhar de uma maneira bem delongada, vamos dizer assim, né? Aquela ideia de que algumas pessoas acham que a psicanálise faz mal, porque ela quer, vamos dizer assim, entrar ali nas entranhas do inconsciente, naquilo que deve, aquela ideia, né, de que a poeira tem que ficar debaixo do tapete. Não, o psicanalista quer saber da poeira, quer abrir a caixa de Pandora, né? Né? Então, quer abrir a caixa de Pandora ali, ver a caixa de Pandora, né? E aí ele vai usar a metáfora, né, como se um médico, por exemplo, ele não olhasse a doença, apalpasse a doença para saber como que é essa doença e que, num determinado momento, isso vai doer um pouco, mas depois, né, a pessoa vai ter, na verdade, um certo alívio, né? Então, o psicanalista ele vai adentrar, vamos dizer assim, nos conflitos do sujeito. E aí é interessante a gente ver que a psicanálise ela não é nem um pouco adaptativa, né? Então, se, num certo sentido, alguns colegas, né, possam achar que a psicanálise seja adaptativa, né, alguns de vocês, né, isso aí seria autoajuda, o trabalho de autoajuda. Ah, você consegue, você é valente, coragem, né? Aqueles livrinhos de autoajuda que a gente fica lendo. Isso não é um trabalho do psicanalista, né? O trabalho do psicanalista é o contrário disso, é tentar localizar o sofrimento que pode acontecer em forma de sintoma, de fantasia, né? De repressão, né? Isso aí, para a gente pensar nos sofrimentos da época vitoriana, da época freudiana, e depois trabalhar esses tipos de conflito, quais são as origens, as identificações, interpretar isso para tentar fazer com que emerja ali um outro sujeito, um sujeito mais aliviado e que perdeu muita energia, vamos dizer assim, pulsional, exatamente porque esse tipo de sofrimento catalisou e represou determinadas pulsões, né? E que poderia estar sendo utilizada para algo mais benéfico, né? Então, ele vai fazer esse grande percurso, né, para trabalhar um pouco esse lugar da psicanálise, e vai trazer a ideia, né, de que a gente teria, então, dois caminhos possíveis para a gente pensar os destinos da pulsão, que seria o recalque, né? O recalque, num certo sentido, ele pode funcionar, né? Então, se o sofrimento ali ele é baixo, o sujeito, num certo sentido, ele ali, o recalque não tenha tanta força, né? Ele pode funcionar e que depois, vamos dizer assim, quando a gente tem uma expressão, né, que o Lacan utiliza, que chama o retorno do recalcado, quando o recalque falha, o que a gente teria é o sintoma. E a sublimação,
que seria uma das formas de manifestação mais nobres do inconsciente. Então, um pouco isso aí que eu separei aqui para falar para vocês. Vou passar a palavra, então, para o grupo para tecer, né, qual foram as leituras de vocês. Tá bom? Boa noite, eu vou dar uma compartilhada aqui. Deixa eu só achar aqui. Já está aparecendo para todo mundo? Já. Ótimo. Sim, tá ok. Então, boa noite a todos. Hoje nosso grupo vai apresentar sobre a quinta lição, né? O grupo bem grande aí, composto por mim, Rian, Alice Cruz, Fued, Vitória Lohane, Thierry, Bárbara Oliveira, Monique Lopes, Aline, Camila Mara, Isabela Finelo, Júlia Porto e Diana. Então, meu nome é Diana, vou começar a falar um pouquinho sobre a neurose. O professor aí já deu uma explanação muito clara do que é o que ele está explicando. E me ajudem, por favor, se eu tiver entendido ou falar alguma bobagem aqui. Então, quando a gente vai falar da neurose, a gente vai falar o que ela é. Ela é um fenômeno que ela é causado por conflitos, né? Um conflito psíquico que envolve a frustração de impulsos instintivos. E aí, denominando o que é esse conflito com o impulso instintivo e em discussão, a gente pensa aí que a gente nasce, né? E a partir da nossa interação com o mundo, a gente vai tendo instintos, a gente vai tendo vontades, né? A gente vai criando desejos mesmo, a gente vai até falar disso aí, desde a nossa infância, e isso vai sendo ou bloqueado ou proibido. Vão gerando esses conflitos e esse conflito vai gerar uma frustração que pode se tornar a neurose, tá? O indivíduo, ele é um indivíduo instintivo, ele é um indivíduo que a gente discutindo em relação ao corpo, a sexualidade, ele já vem trazendo isso desde a vida, igual o professor falou, a criança, ela já vem, desde quando ela nasce, a questão dos prazeres, das vontades, dos desejos, ela é ligada ao corpo, ao tato, ao paladar. Então, quando isso é reprimido, isso é frustrado, tanto na fase infantil, na adolescência, quanto na fase adulta, isso pode se tornar a neurose, e aí a gente vai falar de vários tipos de neuroses, as neuroses de ansiedade, as neuroses obsessivas, né? Que ele, igual falou aí, você pode trazer compulsões alimentares, outros tipos de transtornos. Gente, vocês me desculpem, porque meu mundo aqui ficou bem agitado agora no final do dia, então eu estou um pouco nervosa. Deixa eu ver o que mais. Eu também coloquei aqui, em relação à neurose, a essa questão do conflito, de um modo geral, a gente pensa também aí sobre a proibição, sobre os limites que são colocados sobre as pessoas, sobre o indivíduo, e, de um modo geral, sobre os limites que são colocados em relação ao que é possível dentro de uma sociedade, tá? Então, isso tudo vai desencadear essa questão desse conflito que vem de encontro com aquilo que a gente vem na nossa raiz, né? Que a gente vem trazendo corporalmente em relação ao nosso mundo externo. E aí, quando a gente fala da realidade externa, a gente vai falar justamente disso, né? Desse estar num outro espaço que não o nosso corpo, porque o indivíduo é o corpo.
Então, é na nossa interação com o mundo, na nossa interação com outros grupos, com outras pessoas, na própria interação com o corpo, né, com as ações. E aí, essa realidade externa, ela pode trazer para a gente trazer para o indivíduo aquilo que não é satisfatório, né, que não traz nenhuma gratificação, nenhuma compensação. E aí a gente fala das questões que a pessoa, ela instintivamente, ela deseja, ela quer alguma coisa e aquilo é tolhido dela. E aquilo ali gera uma frustração. E aí ela pode trazer esse afastamento da realidade, ela pode trazer, o professor até falou, e a gente vai falar lá no próximo, vai trazer a questão no afastamento da realidade, pode trazer a questão de criação das fantasias, e tudo isso por questão de romper essas barreiras para trazer uma satisfação dos desejos e prazeres que vem nessa construção da vida da gente. Por que a gente remete à infância e à sexualidade da infância? E aí a gente fala do corpo. Porque até determinado momento da vida a gente vai seguir os nossos instintos e só eles, né? Porque a gente é tudo que a gente constrói. E aí eu falo hoje, a gente percebe no dia a dia, igual você falou, quem lida com crianças, que tudo que reage com o corpo, tudo que traz prazer, que demonstra desejos para a criança, para o bebê, vai ser sempre ligado ao corpo, não é ligado ele deu o exemplo lá, por exemplo, do bebê que mama no seio da mãe, mas é ligado ao corpo dele, ao desejo, à satisfação dele. Então, a gente vai pensando nessa questão. Alice, cadê? Oi, tô aqui. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar um pouco do que só completando o que mais a Diana falou. Em relação à questão da neurose, tem muito aquela questão de ser realmente uma questão de um adoecimento psíquico. Quando eu estava estudando principalmente esse tema, a primeira coisa que eu pensei, eu vi a neurose mais como um produto. No caso, o resultado dessa questão da insatisfação do ser humano, principalmente pelo fato dele não conseguir suprir ou até mesmo achar alguma coisa que compensasse, no caso, as frustrações devido ao fato dele não conseguir, principalmente, vamos dizer, realizar os desejos sexuais deles. Então, nesse caso, essa questão da neurose mesmo, uma das primeiras coisas que eu pensei foi essa questão de, pelo fato de ele não conseguir encontrar na nossa realidade externa, que no caso é o mundo que a gente vive, alguma coisa para satisfazer, no caso, os desejos sexuais dele, o ser humano acaba recorrendo principalmente à questão da fantasia. Porque, igual o professor tinha dito muito antes, no caso, no início da apresentação, a questão da fantasia eu vejo mais também como uma forma de compensar, no caso, uma forma, vamos dizer, tipo de um escape, no caso, para o ser humano ele ter algum lugar onde ele consiga, pelo menos, realizar parte, no caso, desses desejos sexuais deles, que são principalmente, casos suprimidos mesmo. Quando eu estava estudando, eu não sei se tem muito a ver, ou se eu estou, tipo, fugindo muito do tema, me lembrou muito da questão que a gente estuda no início em Freud, quando a gente estuda o id, o ego e o superego. Me lembrou muito da questão também, pelo fato que eu estava estudando em relação à questão da segunda lição, que o ego, ele tem, no caso, aquela dificuldade de se desfazer do recalque. Porque, no caso, como o professor tinha falado antes, o recalque é aquela... Eu não sei dizer exatamente o que significaria o recalque, mas eu sei que ele serve para reprimir, no caso, esse sentimento e esse desejo. Aí, nesse caso, quando eu vejo que o ego, que seria responsável na psique, como, no caso, o principal fator para gerar o equilíbrio no ser humano entre a questão do superego, que no caso seria a questão do juiz, e o id, que no caso seria como se fosse uma criança mimada, que ele é responsável pelos sentimentos, no caso do ser humano, em relação aos desejos mais instintivos, igual a Diana tinha falado, o ego ele tem realmente a dificuldade de se livrar do recalque, porque o recalque é o que, vamos dizer, ele suprime, no caso, os desejos, e se no caso o recalque fosse menor, eu acredito que o ser humano teria mais facilidade, no caso, em falar sobre essas frustrações, e realmente, igual o texto tinha dito, ele faz uma analogia, principalmente a questão de falar, no caso, o papel do psicanalista, de fazer como se fosse uma cirurgia. Bom, pelo menos eu entendi dessa forma. Que, no caso, seria remexer, no caso, dentro do corpo do ser humano, mais uma analogia ao mais ou menos como é que seria na mente, porque, no caso, o psicanalista ele tem o papel de fazer com que o ser humano, no caso, o seu paciente, ele traga, no caso, essas frustrações à tona para que, no caso, eles consigam resolver essa questão da neurose. E realmente se libertar da neurose
eu vi, tipo assim, ao longo dos textos e até mesmo dos vídeos que a gente tinha até pesquisado em conjunto no grupo, que realmente é um pouco mais difícil a gente se livrar da neurose. Porque o ser humano, ele sempre, bom, pelo menos eu acho, quando eu estava estudando em relação à questão da pulsão e da libido, ele sempre vai prezar pelo lado mais confortável e a busca, no caso, pelo prazer mesmo. Então, nesse caso, mexer nessa caixa, igual o professor tinha falado da questão do psicanalista, de mexer na caixa de Pandora, é o papel do psicanalista, é realmente um pouco mais frustrante para o ser humano e pode ser até mesmo um processo mais doloroso. Pode passar, Rian. Boa noite, gente. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Ou então agora eu vou falar sobre essa parte do mecanismo compensatório. E nessa parte a gente trouxe trechos, citações do texto, né, que a gente leu para essas últimas aulas, para embasar essa parte, né? Então, o primeiro trecho na página 35, eu vou ler para vocês, onde Freud diz que vemos que os indivíduos adoecem quando, por obstáculos exteriores ou ausência de adaptação interna, lhes falta, na realidade, a satisfação das necessidades sexuais. Ou seja, a neurose ocorre quando o indivíduo se afasta da realidade por ela ser insuficiente e insatisfatória por ele, como as meninas disseram nos slides anteriores. A próxima citação aqui ao lado, retirada da página 36, diz que hão de notar que nós, os homens, com as elevadas aspirações de nossa cultura e sob a pressão das íntimas repressões, achamos a realidade de todo insatisfatória e por isso mantemos uma vida de fantasia onde nos comprazemos em compensar as deficiências da realidade, engendrando realizações de desejos. Nessas fantasias, há muito da própria natureza constitucional da personalidade e muito dos sentimentos recalcados, que foi a parte do recalque que a Alice acabou de dizer, e que, explicando, diz que quando ocorre a fuga da realidade, o indivíduo mergulha em uma vida de fantasia, onde ele encontra muito desses sentimentos recalcados. O último trecho que a gente selecionou para falar sobre os mecanismos compensatórios está também na página 36, onde Freud diz que a fuga da realidade insatisfatória para aquilo que, pelos danos biológicos que produz, chamamos de doença, não deixa jamais de proporcionar ao doente um prazer imediato. E isso é algo interessante, a questão do prazer na doença, né, na tristeza, na neurose. Ela se dá pelo caminho da regressão às primeiras fases da vida sexual, a que na época própria não faltou satisfação. Esta regressão mostra-se sobre dois aspectos. Temporal, porque a libido na necessidade erótica volta a fixar-se aos mais remotos estados evolutivos, e formal, porque emprega os meios psíquicos originários e primitivos para a manifestação da mesma necessidade. Então, nesse trecho, dizendo que seria esse mesmo o mecanismo compensatório no caso da neurose, porque ela gera um prazer ao indivíduo. Pode passar, por favor. Então eu vou completar um pouco do que foi falado mais no começo sobre a neurose, né? Então a relação do indivíduo com a neurose é que a neurose é um distúrbio psíquico e a causa dela está no recalque imperfeito de desejos que foram censurados na infância, né? Esses desejos que foram aprisionados no inconsciente, eles procuram um meio de se manifestar. E esses meios são os sintomas neuróticos. O ego, ele é incapaz... pode passar, inclusive. O ego, ele é incapaz de lidar com os desejos reprimidos sem sofrer. Então, quando esses desejos conseguem sair do recalque, ou seja, voltar à consciência, eles precisam ser mascarados. Então, isso é o sintoma neurótico, que pode se apresentar de diversas formas. Um desses desejos reprimidos que tem a teoria da sedução, que afirmava que as raízes das neuroses, elas se encontravam em experiências sexuais traumáticas na infância, e acabou que com o avanço das pesquisas, o Freud acaba percebendo que essas lembranças, na verdade, eram fantasias das pessoas que ele estava atendendo, né? Então, eles estavam trazendo à consciência os seus próprios desejos sexuais infantis que tinham sido recalcados por medo, culpa ou vergonha. É importante lembrar que na psicanálise o termo sexualidade ele não se refere simplesmente ao ato sexual. Ele também se refere ao desejo de ser amado, reconhecido, enfim. Por exemplo, ao ser alimentado, o bebê ele sente prazer sexual, só que não é de ordem genital.
Então, a neurose é o resultado de desejos infantis que foram interditados, esquecidos, e mais tarde na vida dessa pessoa eles se manifestam. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de sublimação. A sublimação ela é uma forma de evitar a neurose. Ela é a habilidade de destinar a energia dos desejos sexuais reprimidos para uma atividade que seja socialmente aceita, produtiva, reconhecida, algo que seja aliviado pelos outros. A sublimação ela encontra caminhos para transformar nossas expectativas, insatisfações, anseios e desejos não realizados em algo que possa ser realizado sem entrar em conflito com as regras sociais. A sublimação ela evita a neurose, transmitindo essa energia do desejo recalcado para uma outra atividade que seja socialmente bem vista e aceita, como, por exemplo, a prática de esportes ou a produção de alguma arte. Pode passar. Transferência. Freud fala na quinta lição. Peraí, tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? O Freud fala na quinta lição sobre a transferência. Ele diz que a transferência é o ato inconsciente de passar para o médico ou para uma outra pessoa do presente os sentimentos afetuosos mesclados com hostilidade do passado. Sentimentos que deveriam ser direcionados para a mãe, ou para o pai, ou para outra pessoa, mas não para o médico. Mas nessa situação, né, da psicanálise e tal, é direcionado para o médico. O médico tem o papel de fermento catalítico. Isso significa que o médico busca ativar sentimentos no paciente, isso é, para ajudar a transformar e resolver esses traumas reprimidos. Através dessa ativação do sentimento, o paciente consegue digerir e resolver os conflitos reprimidos. E, por fim, o Freud fala também que a transferência pode ocorrer em qualquer relação humana. E no próximo slide, é um exemplo que a gente pensou, né, que é um exemplo de quando a criança chama a professora de mãe. Passo minha palavra. Sou eu ou você, Júlia? É a Júlia. Boa noite, gente. Estão conseguindo me escutar? Então, estou um pouco nervosa. A parte que ficou comigo é por que resgatar o passado? Primeiramente, a gente pode definir o passado como objeto de uma atividade restauradora. Essa atividade em questão tem como finalidade relembrar e recordar o que foi recalcado, esquecido. Quando o passado não passa, ele de forma insistente retorna. A sua volta é inevitável, já que esquecer um evento traumático deve recordar a dor ou sofrimento em questão. Nesse caso, a gente pode fazer ligação com a cura pela fala ou a limpeza da chaminé. O passado não resgatado, trabalhado e superado, cai em repetição. Essa repetição é chamada de compulsão à repetição. E essa é a forma sintomática de relembrar o evento traumático. Ou seja, é a transferência de um passado já esquecido para uma situação real. Quanto mais reprimimos o nosso passado, os nossos traumas, os nossos desejos, mais esses vão bater à nossa porta. Deixa eu ver. Todos esses desejos, traumas, eles permanecem no nosso subconsciente. E quando esse se faz reprimido, ele também se faz ouvir com muita força. O passado precisa ser resgatado para ser resolvido e não ser repetido. Agora eu passo a minha vez.
Agora sou eu, né, gente? Nós vamos lembrar, conforme é dito, né, a regressão ela é um tipo de espinha dorsal de um tratamento psicanalítico. Através das associações que se fazem das memórias, né, das recordações, se busca recordar isso que foi esquecido, por isso essa importância de resgatar o passado. Isso que está esquecido geralmente é uma forma de recalque, está recalcado, para que as verdades que a pessoa reconhece, ou para que as verdades que a pessoa tem em si, elas possam ser compostas, né, ou formatadas em palavras, né, e por palavras. No caso em questão, a memória, ela pouco faz sentido com o trabalho que se faz em análise, mas é a conexão que o próprio psiquismo estabelece entre esses eventos de passado e presente. Então, isso vai retornar, vai fazer a pessoa retornar aquele passado em que ele ainda tinha condições de realizar os seus desejos, ou seja, quando ele ainda tinha força, vontade, garra, sei lá, qualidade ou qualquer outro tipo de pensamento que ele pudesse, né, ter aquele objeto de desejo realizado. Eu queria pedir, Brian, passa o slide, por gentileza. Essa conexão, né, conforme eu disse, né, entre passado e presente, ela resulta em novas configurações, em novas possibilidades. E aí a gente chama a atenção para nós, para o nosso ramo, né, para o que nós estamos nos preparando para ser futuramente, professores, né, pessoas de escola, porque essa conexão, embora esteja fora do campo da análise, ela é muito viva dentro do ambiente escolar. Eu não sei se está aí no slide a imagem que eu tinha mandado, mas são imagens provocativas, né? E aí, para provocar mesmo, eu coloquei 2 imagens de site pornográfico, tá? Porque é para mostrar uma realidade viva, né? Dessas projeções que alunos e alunas fazem na figura do professor e da professora. Então, a paixão, né, o desejo sexual do jovem por um professor, ele pode ser um tipo de expressão que está presa nele ali, pronta para sair a qualquer momento, e isso é parte de um processo desse resgate de passado. E é um exemplo que a gente dá, embora fora do consultório, né, fora do ambiente da análise psicológica, essa história, né, ela é uma junção desses fatos pregressos, esse fato anterior que está ali preso nele, querendo sair, querendo voltar, né? Só essa imagem é um universo alternativo mesmo, para que nós possamos entender de fato que nós vamos estar vivendo, né, e sendo essas figuras representativas. E essas figuras, elas são um objeto, né, fruto de desejo e de fantasias. E aí eu trouxe essa citação da autora Ana Maria Vicentim de Azevedo, num artigo dela que chama Quando o Passado Não Passa. Fala que aquele que não é capaz de relembrar o passado está condenado a revivê-lo, né, da maneira, às vezes, mais dura possível. Fechamos, viu, gente? Muito boa, gente, a apresentação, né? Tem mais alguém que gostaria de falar? Hello? Mais alguém, gente? Calma, professor, deixa o pessoal recuperar o fôlego primeiro, que o nível de tensão aqui estava Rivotril, viu? Nível de tensão, Rivotril. Imagens de sites pornográficos. Pô, por essa eu não esperava.
Foi só uma forma de provocar, professor, porque nós somos... o senhor deve ter acontecido também, me permita chamá-lo de senhor, claro, já deve ter acontecido, algum aluno já deve ter feito algum tipo de projeção na sua pessoa de professor, né? E eu acho que a gente trazer essa imagem para provocar é sempre importante, porque nós estamos mesmo no cerne, no miolo, né, dessa coisa. E essa provocação ela tem que ser feita justamente para a gente se preparar para isso. Eu acho importante, eu vivo isso na escola, isso é muito vivo isso na escola, sabe? A gente encontra alunos, alunas, né? Não só alunos, alunas, e às vezes até professores mesmo, colegas nossos de trabalho, que fazem essas projeções conosco, isso é muito real. Ah, tudo bem, é só não perder aqui, né, o comentário. Mas vamos lá, tem mais algum comentário, alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, na verdade. Boa noite, gente. Eu queria entender um pouco essa diferença da projeção para um crush só no professor. Porque a gente repara que no ensino médio, por exemplo, na minha turma, tinham sempre alguns professores específicos que muita gente, muitos alunos tinham ou diziam ter interesse no mesmo professor, assim. Sempre tem aqueles professores mais bonitões ou que tem algum charme. E aí tem aqueles professores específicos também de cada um. Aí eu queria entender um pouquinho essa diferença, assim, quando a gente sabe ou como identificar quando não é só uma coisa de ir na onda do coleguinho ou só porque o professor é bonito, para um real, para essa projeção real, assim. A Clara, né? Então, Clara, na verdade, é o inconsciente, né? Então, assim, vamos dizer assim, é claro que pode ter um professor mais bonitão que desperta um pouco mais, vamos dizer assim, a atenção, entre aspas, né, das alunas e uma professora mais também charmosa, essas coisas, né, mais estereotipadas. Mas quando a gente trabalha a questão do inconsciente, o inconsciente ele é muito singular, né? Ele não é uma coisa ali que vai despertar, um professor só vai despertar algo em todos os alunos ou alunas, né? Vamos dizer assim, o tom de voz de um professor pode despertar alguma imagem paterna ou fraterna para um aluno ou uma aluna, a barba, os óculos, a disciplina que ele leciona, o jeito de cruzar os braços. Então, uma gama de fatores ali que podem evocar esse mecanismo projetivo, né? Mas, indo um pouco mais além disso, o que é importante é que o professor também ele encarna esse lugar da lei, né? Também encarna esse lugar da lei. Então, assim como o pai ou a mãe, né? Então, eu acho que é nesse lugar da lei que a criança ou o jovem podem confundir a imagem do professor também, né? Porque ele é autoridade, assim como a mãe e o pai, né? Então, é muito para o campo do singular que a gente trabalha isso. Entendeu? Brian. Sim, obrigada. Professor, boa noite. Isso que a Clara falou me chamou a atenção, porque ela perguntou, quando que a gente sabe se a gente não está fazendo parte daquelas pessoas que sentem atração ou se está indo só na onda do coleguinha. Aí eu pensei, por outro lado, se alguém tem uma aversão muito forte também àquela pessoa, né, que dizem que o contrário do amor, na verdade, é a indiferença, não é o ódio, porque tanto o amor e o ódio são sentimentos fortes, então quer dizer que você ainda tem alguma consideração por aquela pessoa. Então, o sentimento de aversão muito forte também significa algo, tipo, nesse sentido de ter, eu não sei como é que eu posso falar, preocupação, ou de chamar a atenção àquela pessoa, mesmo que negativamente? Então, quando tem algum afeto, significa alguma coisa, né? O que a psicanálise vem mostrar para a gente desde o Freud é que esse afeto deve ser simbolizado e compreendido, né, Brian? Então, quando tem afeto, significa alguma coisa, né?
vamos dizer assim, eu tenho asco desse colega meu, vamos dizer assim. Aí, se você for ver, é porque esse colega, ele parece um pouco com um irmão seu, e esse irmão, ele, né, durante a infância, ele te maltratou e te fez mal, ou seja, mas como que você vai descobrir? Você vai descobrir só se você fizer a análise, né? Ou se você tiver um acesso, conseguir nomear um pouco os seus sentimentos, né? É claro que você não precisa fazer a análise para descobrir tudo, mas você precisa, pelo menos, ter uma capacidade de nomear ali aquilo que te causa um certo desconforto, né? Não é não? Verdade. Inclusive, fugindo um pouquinho do assunto, eu estava fazendo essa experiência de anotar mesmo, com papel e caneta, para ver se eu vou descobrindo aos poucos, porque às vezes dá uma sensação assim de tudo tá ruim, dá um vazio assim, de tudo te irrita, irritabilidade. Aí eu gosto de fazer esse exercício, de colocar no papel mesmo para ir vendo, não, mas isso pode ter a ver com isso daqui, aí ligando, sabe, os pontos. Por exemplo, a irritabilidade já é um sintoma de depressão, né? É muito comum. Pessoa que tem muito irritada, né, porque está deprimida, porque alguma coisa ali da realidade não está se sentindo preenchida com as coisas da realidade, né? E se a gente for parar para ver, todos nós estamos um pouco deprimidos, né? Um pouco é o sintoma da nossa época, né? Por causa do nível de exigência, é isso que eu estava falando. Essa realidade neoliberal, competitiva, pouco retorno, dinheiro escasso, ansiedade. Então, isso tudo, né? Quanto mais, vamos dizer assim, menos criativa é uma realidade, né? Mais sofrimento a gente vai ter também, né? E a gente está vivendo isso, né? Assim, desemprego, pouco recurso, competitividade, falta de expectativa, né? O aluno, por exemplo, hoje, né? Na minha época também, mas mais agora, né? Vocês não têm garantia nenhuma que quando vocês formarem, vocês vão trabalhar na área, né? Então, assim, essa realidade nua e crua, cada vez pior, ela é motivo para o sintoma não se satisfazer nela. Todo mundo muita gente acaba fugindo para a internet. Né? Você sabe que a internet hoje virou um lugar para fantasiar. Igual o colega trouxe aí, né? Inclusive esses sites pornôs aí, pornografia hoje na internet, muita gente fica se satisfazendo com pornografia hoje na internet. Né? É um outro problema que está acontecendo aí. Mais perguntas, gente? Eu queria perguntar, professor, até numa parte sobre frustrações, ele fala que todos nós lidamos com frustrações. Algumas pessoas desenvolvem a neurose porque outras lidam melhor com essas frustrações, algumas lidam melhor que as outras. Mas eu queria só entender assim, se você puder me ajudar. Quando a gente fala que umas lidam melhores, a gente, de um modo geral, a gente se apresenta, a gente vem, né, e vive experiências entre aspas, parecidas. Não são as mesmas frustrações e nem as mesmas experiências. Essas frustrações ou esses bloqueios, essas proibições, elas partem mais do outro para a gente ou mais da gente para a gente mesmo? O Freud, ele tem uma frase, num outro texto dele que é muito interessante, que eu acho que valeria a pena vocês lerem também, que é o Mal-Estar na Cultura, ou Mal-Estar na Civilização, a tradução atual, Mal-Estar na Cultura, que ele fala, nós, seres humanos, nós temos 3 formas de sofrimento. As catástrofes naturais, as doenças e o outro. Né?
Então, o que nos faz sofrer é o outro. É claro que tem toda uma complexidade do que a gente vai entender o que é o outro, porque existe o outro que está em mim, né? A gente tem vários outros. Então, vamos dizer assim, uma psicanálise bem feita, você vai tirar esses outros de você para você saber o que é seu mesmo, para você, pelo menos, sofrer com o que é seu, né? Mas as causas do sofrimento, ela é do outro. O outro que há em mim e esses outros também. Uma das causas, porque as outras são as catástrofes naturais e as outras são as doenças. Entendi. Mas a psicanálise, quem falou, quem perguntou foi quem? Minha Diana? Isso. Então, Diana, porque a gente vai ver, inclusive na próxima aula, que nós nos constituímos com o outro, certo? Então, a nossa própria constituição psíquica, né, a forma de nós nos constituirmos é com o outro. Então, vamos pegar um exemplo assim. Se você pegar uma criança, você deixar ela dentro de uma caixa, ela não vai aprender a falar, não vai aprender a correr, não vai aprender os afetos, não vai aprender a brincar, não vai aprender a educação, a aprendizagem, né? Então, é necessário, é diferente, por exemplo, de um animal. Se você pegar um animal e isolar ele num lugar, se ele não conviver com animal nenhum, ele vai saber fazer tudo que esse animal da espécie dele sabe fazer. A latir, a comer, a se defender, ou seja, o ser humano ele precisa do outro para ele se constituir. Ok. Tá? Então, ao mesmo tempo que esse outro ele nos constitui via o processo identificatório, né? A gente vê nossos filhos, nossas filhas falando frases que são nossas, que veio da professora, achando bom algo que viu a gente fazendo.